Tá, vamos ver nessa aula como montar o gráfico de Pareto dessa curva BC, tá? Mas primeiro, vamos ver aqui uma outra possibilidade da gente fazer essa curva BC. Vamos dizer que você já tivesse desde o começo essa lista aqui com os seus insumos, né? Os insumos que você vai gastar na obra, tá? Então vou botar aqui insumos. Tá? E você quisesse chegar nisso daqui sem depender de uma tabela dinâmica, né? Você poderia vir aqui, ó, e fazer o porcelanato igual soma C. Aí o intervalo soma, eu vou somar valor, por exemplo. Posso clicar nessa coluna aqui. Intervalo critério, vou selecionar essa coluna aqui. Coluna A, vou botar aqui um A. E qual vai ser o critério? O critério vai ser porcelanato. E vou fechar. Chegou em 48 mil. De onde é que veio esse 48 mil? Ele veio nessa coluna aqui e fez a soma, né? Essa coluna aqui é a coluna critério. E qual critério? Porcelanato. Então ele veio nessa coluna aqui e procurou todos os lugares onde tinha porcelanato. Só achou aqui. Aí ele veio aqui nessa coluna aqui e somou todos os valores nas linhas onde tinha porcelanato. Só tinha porcelanato nessa linha, então ele pegou só 48 mil. Foi 48 mil aqui. Vamos pegar o pedreiro, ó. Pedreiro, posso só arrastar a fórmula aqui, ó. O pedreiro fez a mesma coisa. Procurou aqui todos os lugares onde tinha pedreiro, ó. Tinha aqui e tinha aqui. Aí ele pegou o valor dessa coluna aqui, em cada uma dessas linhas, ele pegou 6 mil aqui, 12 mil aqui, 12 mil aqui e somou. Tá certo? Então isso aqui que esse critério fez. Então se você já tivesse a lista de insumos, você já poderia pular direto aqui e fazer o soma C, tá? Mas aí você teria, né, que vir e quer saber a porcentagem disso. Esse dividido pela soma de todo mundo, né? Eu já coloco essa referência aqui pegando da coluna toda. Se você colocar mais itens depois aqui e eu colocar o valor aqui embaixo, já vai somar tudo automaticamente, né? Se eu selecionasse só esses itens aqui, se eu criasse um novo item aqui embaixo, ele não ia aparecer na soma, tá? Então eu ia ter que ficar mexendo na fórmula. E aqui eu estou deixando essas colunas só para isso daqui, né? Se eu fosse começar colocando isso embaixo, fosse colocar outra informação, aí realmente iria dar conflito de valor. Mas aqui não tem necessidade, né? Então, tá dando diferença no valor aqui, porque o orçamento original, o preço do tijolo era 600, depois eu mudei para 700 para ilustrar aqui, tá? Mas se eu mudar aqui para 600, para 700, vai mudar automático aqui e vai mudar automático aqui. Certo? Se eu quiser porcentagem acumulada, ó, esse aqui é o primeiro. Os demais vão ser o primeiro mais a linha atual. É só vir arrastando aqui para baixo, ó, que ele sempre vai pegar o acumulado até o acumulado anterior e mais o valor da linha atual. Então aqui eu tenho basicamente a mesma informação que a gente tinha aqui, tá certo? Só colocar os nomes aqui. E aqui é interessante a gente fazer uma soma para poder conferir o valor, né? Conferir se o valor total está batendo com o orçamento e se a porcentagem total aqui... calma aí. Não posso botar a soma, né? Porque quando eu botei a soma ele está entendendo que isso aqui é parte do orçamento, né? Então aqui eu não posso botar a soma não. A gente pode fazer a soma manual aqui, ó, 141.200 para conferir, né? Ou fazer assim, 141.200. Então tá fechado aqui a nossa curva BC, né? Mas eu prefiro muito mais fazer utilizando tabela dinâmica, tá? Fica bem mais interessante do meu ponto de vista. Vamos criar agora o gráfico de Pareto, vou criar em cima dessa daqui. Que às vezes, né, se eu, partindo disso daqui eu não consigo fazer a tabela dinâmica, né? Para eu fazer a tabela dinâmica eu tenho que ter essa tabela aqui, tá? Então se você quiser evitar o trabalho de sair disso aqui e virar isso para poder fazer a tabela dinâmica, você pode fazer direto aqui pela lista de insumos, puxar os valores, tá? Eu acho mais interessante fazer isso daqui para poder gerar a tabela dinâmica. Então vamos gerar agora o gráfico de Pareto. Vou inserir gráfico, tá? Vou botar esse gráfico aqui com duas colunas. Aí repara que eu tenho a coluna do valor, né?
e tem uma coluna da porcentagem. O que não está enxergando? Nem eu, né? Porque perto de um valor desse de 48 mil, 33% é um valor muito pequeno, é 0,33. Então não vai dar para enxergar aqui no gráfico, tá uma bolinha de nada, né? Na verdade está porcentagem acumulada, tá? Eu vou tirar aqui esse campo porcentagem. Eu tenho que vir aqui em analisar, mostrar a lista de campos, vai mostrar essa tabelinha aqui de novo, né? Eu vou tirar a primeira. Pera aí. Vou tirar a primeiro somar total para deixar só a porcentagem acumulada, tá? Para montar o gráfico de Pareto só me interessa a porcentagem acumulada. Então agora eu tenho aqui o valor total e a porcentagem. Vou clicar aqui, fechar aqui. Cliquei aqui ó, no nome. Deixa eu ver se eu consigo alterar por aqui. Ó, vou formatar a série de dados. Vou colocar um eixo secundário. Repare que aqui eu tinha o eixo primário, né, que é em reais, e tem um eixo aqui em porcentagem. Então, aqui eu tenho uma escala para os valores em reais, onde vai ser plotado o valor em reais de cada item, né? Na outra escala, a gente vai enxergar as porcentagens de cada um, fica mais fácil a gente visualizar. Que havia uma discrepância muito grande no peso, né, no tamanho da escala de um valor e do outro. Só que agora tá ruim, né? Tá um tapando o outro, não quero isso também, né? Vou vir aqui, clicar com o botão direito em alterar tipo de gráfico. Os dois estão gráfico de coluna, né? Eu vou mudar aqui para gráfico de linha. Tá, vai ficar com esse formato aqui, que é o gráfico de Pareto, ok? Então agora eu tenho os itens, né, os insumos do meu orçamento. Eu posso ainda clicar com o botão direito aqui e adicionar rótulo de dados. Vai aparecer o valor de cada um, tá? E essa curva aqui representa a porcentagem acumulada, né? Então o porcentado sozinho, ele está um pouco menos de 40% aqui, né? Porque ele era 34%. Então o porcentado sozinho, ele já equivale a 34% do orçamento. O porcentado mais pedreiro juntos dava 55%. Então entra aqui ó, na faixa dos 55%. Então, um pouco abaixo dos 60%, tá? Essa curva aqui é da porcentagem acumulada. Então a gente vê aqui que na porcentagem acumulada aqui, ó, só os primeiros itens os primeiros 3 itens aqui já dá 80% quase do orçamento, precisa chegar no quarto, né? No quarto item já passa de 80%. Enfim, isso aqui que é a ideia do gráfico de Pareto. Vamos pegar aqui e botar um outro modelo. Ó, isso aqui tem título, né? Vou botar aqui curva ABC. Tá, então isso aqui basicamente a mesma ideia dessa curva aqui, só que uma visualização gráfica dela, tá?